Nas profundezas da terra repousa um labirinto traiçoeiro e perigoso. É o labirinto proibido que ninguém se atreve a entrar, exceto os aventureiros mais fortes de classificação S. Uma vez que você entra, nunca mais será capaz de deixar este lugar misterioso conhecido simplesmente como o Abismo. Um grupo de aventureiros está ocupado se preparando para sua expedição a este perigoso labirinto. É um grupo de aventureiros de classificação S chamado Future Plan. O líder do grupo, Godash, fica irritado com um novo membro do grupo por não estar fazendo seu trabalho corretamente. Jir, um espadachim recém-contratado, defende-a, ele fica de pé por ela. Godash fica furioso ao ser confrontado, o que ele considera desobediência, especialmente quando estão prestes a desafiar o labirinto mais difícil de todo o país. Ele decide deixar passar, mas lembra Jir que ele deve obedecer a cada ordem dele quando entrarem no labirinto. A nova integrante do grupo, Kraha, agradece a ele por defendê-la. Depois que os preparativos estão concluídos, o grupo finalmente começa a se dirigir ao labirinto. Kraha continua conversando com Jir, ansiosa para aprender com o reputado sucessor de uma prestigiosa escola de esgrima. Ela também ouviu de Godash que ele havia matado um dragão. Ansiosamente ele explica que ajudou seu mestre a derrubar o dragão. Ele cai quando a carruagem sofre turbulência, mas continua dizendo que tem um longo caminho pela frente. Kraha ri ao achá-la incrível por nem sequer falar algo ao cair. Reunindo coragem, ela pergunta como pode ficar mais forte. Jir fica um pouco surpreso com essa pergunta repentina. Ela explica que desde criança amava contos heróicos e sempre sonhou em ser como os heróis valentes dessas histórias. Jir diz a ela que ser uma aventureira requer mais do que apenas habilidades de sobrevivência, exige a capacidade de enfrentar e derrotar monstros. Ela aperta os punhos nas pernas e comenta que ninguém a ensinará. Quando se juntou ao grupo, disseram a ela sobre o treinamento para melhorar seu papel, mas o treinamento era para aprender a observar e, se não conseguisse, desistir. Jir compartilha parte de sua sabedoria dando-lhe um cenário hipotético, perguntando o que ela faria se estivesse sendo atacada por cães selvagens ou outros monstros semelhantes. Seu primeiro instinto é confronto direto, mas Jir, o mentor experiente, guia gentilmente sua perspectiva, enfatizando a vantagem estratégica de armar armadilhas, evitando o confronto direto. Embora possa parecer um pouco desleal, não há regras em uma batalha. É preciso usar todas as cartas em sua posse, não importa quão insignificante uma carta possa parecer. Sempre haverá uma situação em que ela será útil. O número de cartas que se possui, assim como seus valores, é o que determina o quão forte uma pessoa é. Em resumo, experiência de treinamento e conhecimento aumentarão seu valor total. Ela o considera um teórico, mas ele diz que não, ele é apenas um espadachim. Ele revela que, embora fale muito, ele não possui muitas cartas, sua única habilidade é sua esgrima, e ele tem muitas fraquezas, como sua visão ruim. Ele também foi amaldiçoado pelo dragão que lutou. A maldição atingiu seus olhos e agora só melhorias físicas funcionam nele. Kraha fica aterrorizada quando Jir revela que ele está afligido por uma maldição ainda maior, sua extremamente fraca noção de direção. Se ele estivesse no labirinto sozinho, provavelmente nunca sairia, e se perdesse seus óculos, isso seria o fim dele. Mantendo isso em mente, ele lhe entrega seus óculos e reserva ela para guardar. A carruagem para de repente, pois o grupo finalmente chegou ao destino deles. Pouco antes de entrarem no labirinto, Jir se oferece para ensinar a ela uma carta de combate multiuso. Ele não é importante o suficiente para aceitar aprendizes. Nem pode ensinar a ela alguma arte secreta da espada, ele só pode ensinar a ela a esgrima básica, se ela estiver disposta. Kraha rapidamente pega sua mão e se curva profundamente. Embora seja apenas uma pequena promessa, significou muito para ela. Eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Apenas 2 horas no labirinto, Jir se encontra sozinho, seus óculos quebrados e a escuridão se fechando. A aventura tomou um rumo inesperado e perigoso, deixando o grupo, antes confiante, enfrentando um destino incerto nas profundezas do abismo. No coração do labirinto, eventos inesperados aconteceram. A incursão no labirinto estava progredindo sem problemas, graças ao trabalho diligente da equipe de apoio na construção de uma rota viável. Era uma jornada perigosa, pois nem mesmo grupos de aventureiros de classificação S conseguiram avançar além do temido 3º nível. A unidade principal lidava efetivamente com qualquer oposição, abrindo caminho para nosso grupo avançar. No entanto, o verdadeiro desafio estava à frente, no abismo, um labirinto tão perigoso que, uma vez que alguém entrasse, nunca mais veria o céu. Os verdadeiros problemas começaram quando encontraram o chefe do 3º andar. Esses chefes eram criaturas poderosas impregnadas com magia do próprio labirinto.
Ao contrário dos monstros comuns que vagueavam pelo labirinto, esses chefes aguardavam em câmaras chamadas câmaras do chefe. A maioria deles poderia ser evitada, mas a câmara do terceiro andar era uma exceção. Seguindo a estratégia planejada, Jir, o principal defensor, liderou o grupo, uma tática destinada a desviar a atenção do chefe para uma única pessoa, neste caso, Jir mesmo, habilidoso com a espada. Ele aceitou seu papel sabendo que isso significava suportar os ataques do inimigo, uma prática benéfica para seu treinamento físico. No entanto, a falta de suporte de backup tornou-se evidente, levando Jir a verificar atrás de si. O que ele viu foi o líder deles, Godas, infundindo sua espada Vani demoníaca com uma quantidade excessiva de mana. Foi uma decisão calculada, considerando a força do chefe, mas uma reviravolta do destino levou Jir a estar dentro do alcance do ataque do líder. O resultado foi rápido e caótico. Um lampejo de energia escura seguido por uma explosão que rasgou um buraco no labirinto, fazendo com que Jir caísse no abismo. Ao olhar ao lado, viu que o chefe também tinha caído e agora parecia determinado a atacá-lo. Determinado, ele lutou contra o chefe, mas escapar do abismo parecia impossível. Isso nos leva ao presente, com Jir nutrindo profundo ressentimento contra Godash por essa situação. Independentemente de sua intenção, as razões por trás de seu movimento agressivo permanecem obscuras. Jir se pergunta se isso está relacionado ao conflito anterior deles. Impulsionado por um forte desejo de vingança, ele pretende confrontar Godash assim que escapar do labirinto. Mas, por enquanto, sua prioridade é buscar ajuda. Ele considera buscar auxílio de seus companheiros, como Kraha, e espera que haja outros que tenham senso moral. Eles abaixarão uma corda e o puxará para cima. Ele espera que o apoio deles possa ajudá-lo a escapar do abismo e, mais tarde, cumprir sua promessa de se vingar de Godash. Olhando para o teto imponente, ele sabe que precisa pedir ajuda primeiro e se diz para se acalmar. Ele encontra conforto na garantia de seus óculos intactos, erguendo-os alto no ar. No entanto, seu senso de conforto é abruptamente despedaçado quando o som de uma rachadura o alcança e os óculos se quebram. Assim, um novo e incerto capítulo em sua aventura está prestes a começar. Godash e Kraha estão envolvidos em uma séria discussão sobre o acidente infeliz que se desenrolou. Kraha questiona suas intenções em relação a Jir, perguntando se ele pretende abandonar seu camarada. Godash examina cuidadosamente a situação, considerando se o chefe do quarto andar poderia resistir ao poder liberado de sua espada demoníaca. Ele entende que, se isso continuasse, poderia ser demais, e eles precisariam se retirar da situação perigosa. Kraha o pressiona ainda mais, sugerindo que ele poderia ter causado intencionalmente esse acontecimento. Ela não conseguia entender como um espadachim habilidoso como ele não perceberia que Jir estava empatado com o chefe do andar. O ato de liberar sua espada demoníaca em tais circunstâncias parecia estranho. Essa acusação provoca uma resposta firme de Godash, que pergunta o que ela faria a respeito e a rótula como uma membra de suporte inútil com muita audácia. Ele até ameaça relatá-la à guilda por atacar um membro por trás, mencionando que isso pode resultar em acusações criminais. Além disso, lembra-o de que ele é responsável por quaisquer ferimentos causados dentro do labirinto devido à negligência, e suas ações podem levar à revogação de seu registro de aventureiro. Quando Kraha aponta que havia testemunhas do incidente, Godash questiona o silêncio dos outros. Ninguém veio em sua defesa, e ele afirma que ela imaginou todo o incidente, descartando-a como infundada e uma causadora de problemas. Ele instrui que ela não o incomode, sinalizando a retirada do grupo do labirinto. Kraha se sente desanimada por sua incapacidade de fazer diferença nessa situação. Roland a instiga a sair, advertindo que ficar para trás poderia resultar em sua morte rápida. Ela questiona outro membro do grupo sobre por que todos se aliaram a Godash. O membro explica que ele possui uma autoridade imensa e que o grupo deles é o único de classificação S no país. Eles dependem desse status para sustentar suas famílias, e cruzar o caminho de Godash colocaria em risco sua capacidade de se aventurar no labirinto. Apesar desses desencorajamentos, Kraha permanece determinada a retornar, mesmo que tenha que se aventurar sozinha. Seus camaradas a aconselham contra isso, enfatizando o perigo que ela enfrentaria. Eles acreditam que ela não tem a força para provocar qualquer mudança. Apesar de sua tristeza e frustração, ela não pode negar a dura realidade de ser uma aventureira. Ela entende que isso não foi a primeira vez que viu tal situação, e não será a última. Ao retornar para a hospedagem do grupo, Kraha enfrenta uma decisão difícil. Ela não deseja permanecer afiliada a um grupo como esse, mas seu desejo de descer novamente no abismo, talvez para resgatar Jir, pesa sobre ela.
Ela sabia que, se rompesse os laços com o grupo, seus planos futuros estariam em perigo, então escolheu permanecer e suportar as circunstâncias. 3 meses se passaram, e Krah estava do lado de fora do labirinto, observando sua imponente entrada. Tornou-se rotina diária correr até o abismo. Neste dia em particular, notou grandes carruagens estacionadas do lado de fora do labirinto, e para sua surpresa, viu cavaleiros sagrados por perto, uma unidade diretamente sob o controle da igreja. Sua presença levantou perguntas sobre o que havia acontecido dentro do labirinto, já que cavaleiros sagrados geralmente estavam envolvidos em selar reis caídos, tornando isso uma visão incomum. Entre os cavaleiros sagrados, ela avistou uma garota segurando um cajado. Alguns a chamavam de santa, mas a garota insistia para não usarem esse título, alegando que não lhe servia. Krah refletia sobre a incerteza em torno da sobrevivência de Jir. Apesar das dúvidas, ela não estava disposta a se render ao desespero, percebendo que até mesmo um membro de suporte aparentemente insignificante poderia ter valor. Ela rejeitou o que Godak lhe disse e se inspirou no conselho de Jir sobre compreender suas cartas. Motivada pelo desejo de trazer de volta seu amigo, ela resolveu passar por uma transformação e fazer o que fosse necessário para resgatá-lo. Incapaz de suportar ficar como está, ela se aproxima da santa do outro lado. Enquanto isso, Jir se transformou em um autoproclamado homem da caverna, instando os outros a não subestimá-lo. Ele havia suportado 3 meses exaustivos desde o desastre, atingindo seus limites mentais e sobrevivendo com peixes desagradáveis do lago da caverna. Contemplando sua situação, ele descobriu um cristal e um peixe, o que o animou brevemente, mas o pensamento de enlouquecer o dominou. Mesmo assim, ele se apegou à esperança, acreditando que caminhar para cima o levaria à superfície. Pronto para se despedir de seu entorno, ele se lembrou de um livro que discutia 2 tipos de pessoas com péssima direção. O primeiro tipo era o tolo que ignorava qualquer dúvida. Ele se identificou com o segundo tipo, o de coração fraco, propenso a hesitar. Preocupado em se perder mais se deixasse a fraqueza dominar, ele considerou a possibilidade de ser o tolo apressado. Sentindo algo à sua frente, possivelmente um monstro usando uma tática para atraí-lo, Jir se preparou. Para sua surpresa, era uma pessoa real, a mesma garota de fora do labirinto com as carruagens. Mesmo perdendo seus óculos e incapaz de vê-la, ele ficou chocado que uma pessoa, e não um monstro, o aguardava. Contemplando a ocorrência comum de monstros no final de armadilhas extensas, uma onda de alívio o envolveu ao avistar um verdadeiro oponente. Usando suas artes secretas da espada, ele derrota o monstro atrás da garota e, em seguida, segura sua mão, lágrimas de alegria enchendo seus olhos ao perceber que não está sozinho. Há uma ranhura no chão, e ao tocá-la, a garota sugere que pode ser um círculo mágico. Jir, um simples espadachim, fica perplexo. Ela revela que foi trazida até ali pelas pessoas da igreja e acabou naquele local devido ao círculo mágico. Ele fica surpreso que ela tenha se aventurado sozinha pelas profundezas do labirinto. Curioso, ele pergunta se ela está tentando conquistar o labirinto, e ela explica que está investigando em nome dos líderes da igreja. Motivada por uma atmosfera sinistra que sentiu há 3 meses, Jir, pensando que era a única vítima de uma armadilha de teletransporte, descobre que ela não é uma aventureira, mas faz parte da igreja. Sentindo-se como um cachorro perdido em um dia chuvoso, ele pede a ela para consertá-lo com sua magia sagrada. Brincando, ela comenta sobre seu odor, comparando-o ao cheiro de um esgoto. Jir sente que a encontrou no momento certo, caso contrário, poderia ter enlouquecido e atacado. Após 3 dias ele agradece por tê-lo salvado, sentindo-se completamente revigorado. Ela nota os olhos amaldiçoados de Jir, surpreendendo. Ela sabe como quebrar maldições e pede a ele para não se preocupar com isso. Ele fica feliz por ela poder quebrar maldições, e ela o elogia por derrotar um monstro em um só golpe. Jir sugere se acomodarem e conversarem em uma zona segura, a uma curta caminhada de distância. Apesar de Jir saber a localização, seu péssimo senso de direção faz com que a jornada leve horas, deixando suas pernas dormentes. Finalmente, eles se sentam e se apresentam formalmente. O nome completo dela é Lilia, e ela é da igreja. Ela encoraja Jir a chamá-la de Lilia ou Leia. Jir, incapaz de ver seu rosto devido aos seus olhos, fala sobre sua situação, mas Lily já sabia de tudo. Uma garota de cabelos curtos e cinza, Krah, havia informado Lily antes de entrarem no labirinto. Ela assegurou a Jir que Krah pediu a ela para cuidar dele. Ele fica aliviado que Krah se lembrou dele, e Krah pediu a Lily para trazê-lo de volta, mesmo que seja apenas um único osso. Jir compartilha sua história de ser atacado pelos próprios membros do grupo e pelo chefe do andar.
incerto sobre as intenções do líder do grupo. Vivendo como um homem das cavernas, ele foi arrastado pela água um dia, levando ao seu encontro com Lily. Ela expressa tristeza pela situação dele, prometendo protestar contra o cara mal quando eles escaparem. Ele atualizou sobre seus 3 meses de progresso e a jornada dele para cima. Jir, preocupado com os assustadores chefes de andar, admitiu que não conseguia derrotar um deles. Ele já havia descoberto o caminho que levava ao próximo andar, mas seu progresso foi impedido por um obstáculo imponente. Encalhado neste andar por vários dias, ele achou o desafio incrivelmente difícil. Ele tentou forçar o caminho com sua espada e arriscar quebrá-la. O adversário era mais forte, e Jir lutou para discernir quaisquer pontos fracos, lamentando a ausência de seus óculos, que poderiam ter aprimorado seu desempenho. Lily, de maneira humorística, questionou se Jir, sem seus óculos, se parecia com um morcego, atribuindo suas dificuldades em enfrentar o monstro a essa deficiência visual. Em resposta, ele descartou a desculpa, afirmando a necessidade de enfrentar o desafio de frente. Apesar do treinamento intensificado nos últimos tempos, ele reconheceu a falta de habilidade em comparação com um formidável chefe. A presença de um ponto d'água nas proximidades aliviou sua luta para encontrar o suficiente para beber. Lily, brincalhona, mas preocupada, aconselhou Jir a garantir a limpeza de seu estômago. Ela sugeriu enfrentar o chefe em sua câmara, mas Jir, citando seu estado enfraquecido, expressou dúvidas sobre derrotá-lo. Inabalável, Lily ofereceu sua assistência, referindo-se a si mesma como irmã mais velha e propondo transformá-lo em um verdadeiro homem das cavernas. Com Jir conservando sua força para este momento, o foco mudou para a questão real, sua espada. Ele estava temendo o mau uso de seu poder, mas Lily o tranquilizou, aconselhando um golpe forte para quebrar o obstáculo. Jir, reconhecendo o desafio sem seus óculos, revelou uma preferência por ter uma espada sobressalente. Ela perguntou sobre o número de golpes necessários, e Jir afirmou que um único golpe bem executado seria suficiente. Ela comentou sobre a confiança de Jir, confiante de encontros passados, mantendo a convicção de que ele poderia ter sucesso. Ela prometeu uma segunda espada como bônus, uma espada mágica que não quebraria. Ela lançou um feitiço na espada, esclarecendo que ela não se tornaria a espada sagrada mais forte, mas sim uma espada sagrada completa. Em sua jornada para a câmara do chefe, Jir expressou frustração por sua incapacidade de lembrar pontos de referência apesar de várias visitas. Finalmente chegando, eles abriram a porta, preparando-se para um ataque frontal. Ele liberou sua 8ª espada, Raio, confiante, mas admitindo a necessidade de mais prática. Ainda assim, ele foi capaz de destruir com um único golpe de sua espada. Lily disse a ele que talvez a camada estivesse um pouco mais fraca do que o esperado. Ele ficou um pouco surpreso. Era a primeira vez que conseguia usar essa técnica. Bem, na verdade, não era realmente uma técnica. Sem quebrar sua espada, ela também disse a ele que estava com medo de se tornar alguém que fala muito, mas não pode entregar. Jir também pensou nisso, mas deveria ser impossível para uma única seguidora da igreja lançar um feitiço de fortalecimento tão poderoso. Mas Lily pensou que nunca havia conhecido uma pessoa assim antes. Alguém mais fraco do que um arcebispo, porém tão forte quanto um cardeal. No entanto, isso seria difícil para alguém tão jovem. Jir estava pensando na mulher chamada Lily que estava na sua frente. Ela disse a ele antes que estava na idade de 20 anos. Parecia jovem pela maneira de falar. Pensando nela, ele imagina uma velha. Porém, seria uma ideia tão tola que ele a descartaria imediatamente. No entanto, ao longo dos últimos 3 meses, isso mudou um pouco. Lily perguntou se ele estava se perguntando que tipo de monstro era. Eles não tinham descoberto, mas talvez fosse um cavalo com 4 pernas. Eles continuaram. Então, Jir parou e disse antes que poderia contar algo a ela. Ele tem um péssimo senso de direção, mas procurou a porta neste andar minuciosamente. Se ele não estiver errado, então a porta na frente deles leva aos andares superiores. Então, se Lily acha que estão indo na direção errada, está tudo bem ela falar para ele. Porém, eles decidiram escolher o caminho juntos. Ela pediu a ele para contar com ela e não se preocupar. Ele disse a ela que adora olhar para abismos. Pode-se dizer que ele é um verdadeiro caseiro. Ele realmente adora folhear diários de viagem e guias, e o que mais houver. E ele não gosta particularmente de viajar ou sair muito. É só que ele gosta de ficar deitado. Basicamente, ele nunca sai de casa. Talvez saia 2 vezes por ano, no máximo. Ela afirma: você pode ficar tranquilo no barco que está em minhas mãos. Sim, nada com que se preocupar. No entanto, certa vez, Jir foi enganado por seu mestre a embarcar em um navio de passageiros luxuoso,
onde foi forçado a lutar desesperadamente contra uma quantidade estúpida de monstros lulas gigantes. No presente, eles estavam na passagem que se desviava para a esquerda ou para a direita. Ambos pensaram a mesma coisa. Apontando para a esquerda, parece que eles pensam da mesma forma, e isso é seguir em frente com o dobro de força e vitalidade. Os dois foram capazes de descer 50 andares em um mês. Eles desceram, e a aventura continua. Eles ainda não haviam chegado à superfície, a jornada provando ser outra forma de treinamento. Jir podia sentir todo o seu corpo perdendo músculos, insuficientes mesmo para seus movimentos pretendidos, a exaustão pesando sobre eles. Embora acreditassem ter ascendido significativamente, a profundidade do labirinto permanecia aparente. Lily ponderou sobre o bem-estar dos cavaleiros sagrados, embora sentisse que era egoísta perguntar como ela poderia se desculpar com eles. Talvez fosse apenas sua imaginação em ação. Pensamentos enchiam sua mente quando eles pausaram por um momento, percebendo que poderiam estar perdidos. Jir sabia que havia caído de uma altura considerável. Ele não percebeu quando caiu do terceiro andar, continuando a subir por 4 meses. Lily reconheceu o erro deles. Eles poderiam estar em um caminho completamente errado. Seu senso de direção estava faltando. Ela disse a Jir que há 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo continua em um caminho genuinamente errado durante toda a jornada, nunca escolhendo o caminho errado. A probabilidade de 2 pessoas possuírem um senso de direção tão ruim era astronomicamente baixa, quase impossível. O segundo tipo, com um senso de direção ruim, pode ser dominado pela ansiedade, desviando intencionalmente para o caminho errado. Jir questionou se essa era a situação deles. E se perseverassem e não alcançassem nada? Lily o tranquilizou, dizendo que a maioria das coisas acabaria bem se persistissem. Tendo ultrapassado 120 andares, voltar atrás não era mais uma opção. Enquanto continuavam a caminhada, eles se depararam com um outro desvio. Escolheram o mesmo caminho, descendo ainda mais em um desfiladeiro sem luz, deixando de lado suas dúvidas. Seguiram em frente, o som de conchas ressoando enquanto a aventura deles mal começava. Lily, insatisfeita com a comida, a achou nojenta, enquanto Jir, ao contrário, surpreendentemente gostou, apreciando o sabor. Apesar dos desafios de suas condições de vida, a impecável magia sagrada de Lily desempenhou um papel crucial na melhoria da disponibilidade de água limpa, um grande alívio para eles. Ele expressou gratidão genuína pela ajuda de Lily, especialmente ao superar o difícil chefe do andar. Após a refeição, ela optou por tirar uma soneca. Enquanto a ansiedade de Jir aumentava em relação aos crescentes desafios de enfrentar os chefes de andar, dependendo apenas de sua própria força, ele reconheceu a jornada árdua à frente e debateu aceitar suas demandas. Lily, percebendo sua inquietação, questionou se inadvertidamente se tornou um incômodo. No entanto, Jir estava firme em afirmar que não queria se sentir envergonhado aceitando sua ajuda. Ela contemplou a ideia de que as pessoas só podem continuar devido ao apoio que recebem com base em suas capacidades. Brincando, ela o instruiu a começar o hábito de procurar ajuda ou autoajuda, aliviando o clima, e compartilharam um momento de risadas. No meio do riso, Jir sentiu algo mais, possivelmente amor, tornando desafiador para ele se concentrar. Lembrando-se do conselho de seu mestre para evitar envolvimento com mulheres devido aos seus 5 divórcios, Jir se viu incapaz de se aproximar de mulheres. Sua reminiscência o levou de volta aos desafiadores 3 meses que passou sozinho em condições sujas até a chegada de Lily. Apesar de se repreender por pensar demais, não conseguia deixar de se concentrar em Lily, seu doce sorriso e o hábito encantador de dar as mãos após as refeições. Sua contemplação mudou para suas experiências passadas de viajar sozinho, onde muitas vezes era tratado como aprendiz. Agora, com a chance de estar perto de uma garota, ele não conseguia parar de pensar em Lily, sentindo uma mistura de emoções. Ele decidiu se concentrar em seu treinamento, aliviado pelo fato de os monstros não poderem invadir sua zona segura devido à barreira protetora de Lily. No entanto, ele continuava a lutar com seus sentimentos por Lily e pensava em confessá-los a ela fora do labirinto. Confuso sobre a idade de Lily, que ele não conseguia discernir devido à sua visão, Jir tentou meditar para escapar de seus pensamentos. No entanto, sua concentração foi quebrada quando ela apareceu repentinamente. Assustado, ele gritou de choque, e Lily, com seu charme característico, pediu a ele para dormir antes de se despedir. Ele ficou surpreso e cativado por seus encantos. Desde então, passaram-se 4 meses, e a vida diária de Kraha permaneceu inalterada. Parecia como se fosse apenas um sonho, com a roda de sua rotina continuamente girando.
A única mudança notável foi a transição das estações, marcando o fim do outono. Ao encontrar com Roland do grupo de Rank S no parque, ela perguntou se ele também estava lá para treinamento independente. No entanto, ele estava acompanhado de seus filhos, que não estavam prestando muita atenção. Cobertos de suor, Krahra compartilhou sua rotina de exercícios, 5 séries de 10 sprints de distâncias variadas, correndo pelo menos 1 hora por dia. Hoje, ela planejava fazer 10 corridas morro acima sem nenhum descanso físico. Um membro do grupo elogiou-a, observando que uma aventureira rápida nos pés era uma boa. Embora acreditasse que ela talvez não ficasse muito feliz ouvindo isso dele, ele ofereceu conselhos, alertando-a para não prejudicar seu corpo, sugerindo que a maioria dos problemas poderia ser curada na igreja. No entanto, ele reconheceu as limitações da igreja quando algo sério ocorresse. Ao notar a atividade aumentada da igreja, Krahra se perguntou sobre a mudança. Parecia que estavam trabalhando duro, uma visão incomum na cidade. Especulando que não era o comportamento usual da igreja, ela questionou se havia mais eventos do que o normal. A conversa mudou quando observaram as carruagens da igreja. Um membro do grupo explicou que estavam acostumados a madrugadas e que estavam se esforçando para fazer aparições por cerca de 1 mês. Krahra ouviu dizer que a igreja normalmente agia apenas em casos como a prevenção da ressurreição dos caídos. Questionando se estava pensando demais, ela esperava que o envolvimento deles não se transformasse em algo significativo. À medida que as crianças de Roland chegavam, despedindo-se de Krahra, discutiam as incertezas da vida. Ele expressou preocupação com a fragilidade das coisas bonitas e honestas, temendo que pudessem ser arruinadas um dia. Desejando sorte em sua jornada, ele acreditava que ela se tornaria uma aventureira muito melhor do que ele jamais foi. Um cavaleiro sagrado chegou para se encontrar com Krahra, questionando por que ela queria falar com ela e expressando preocupação enquanto saboreava o chá. Ambos relembraram seu primeiro encontro através de Lily, quando ela apresentou Arame e Krahra um ao outro, fazendo parte dos Cavaleiros Sagrados. Ela perguntou sobre o que aconteceu com o grupo e se eles desistiram da incursão no abismo. Arame informou que, ao perguntar diretamente a Godaj o que aconteceu, ele disse, "Eu já desisti da incursão." Ela ficou intrigada, questionando o que poderia levar um grupo que subiu tão alto a abandonar a missão tão facilmente, especialmente após uma tentativa. Eles não perderam nenhum membro do grupo. Essa revelação atingiu Krahra, e ela percebeu que Jir nunca foi registrado no grupo. Tentando entender, Arame considerou que, assim como eles, o grupo pode ter encontrado algum problema, mas não fazia sentido cancelar toda a incursão após apenas um problema. Profundamente pensativa, Krahra acreditava que o único objetivo de Godaj era matar Jir. Ela se perguntava por que ele precisava matar Jir. Quando Arame a chama pelo nome, ela responde ansiosamente que a origem misteriosa era uma ameaça desconhecida desde o início. Krahra confirma seu entendimento corretamente. Mencionando que o mesmo aconteceu com eles também, Arame então compartilhou uma experiência semelhante com os Cavaleiros Sagrados durante a descida ao labirinto. Eles perderam o rastro de uma das 4 santas, Lilia, depois que ela ficou presa em uma armadilha de teletransporte. Havia algo estranho, mas o que aconteceu depois disso não estava claro. Considerando a situação, ela estabeleceu paralelos com armadilhas que só podem ser ativadas por um círculo mágico específico. Ela mencionou uma armadilha que ativava quando a santa andava sobre ela. Mesmo que parecesse desgastada e não devesse funcionar, as armadilhas não são complexas o suficiente para designar alvos específicos. Ela não pode aceitar o fracasso de uma origem desconhecida. Ela acredita que há algo no labirinto, já que as 4 santas foram ordenadas a investigar, levando-o a expressar sua necessidade de falar com Krahra. Preocupada com o silêncio entre os membros do grupo e a decisão suspeita de desistir, ela continuou a questioná-la. Ela quer saber por que os outros membros estavam mantendo os lábios selados e por que a pessoa em questão desistiu da incursão. Ela está curiosa sobre o amigo falecido mencionado por Krahra. Uma pessoa recentemente encontrou Krahra em um restaurante movimentado com uma atitude amigável enquanto ela ponderava se a pessoa era um homem ou uma mulher. Essa pessoa decidiu juntar-se a ela na mesa e perguntou sobre os pratos mais saborosos do cardápio. Krahra assumiu que era a primeira vez dele no restaurante, sabendo que qualquer coisa que ela escolhesse seria deliciosa. Ela destacou especialmente a excelência dos pratos de carne e recomendou o hambúrguer com bife como uma aposta segura para quem é novo no restaurante. Ele pediu uma recomendação novamente, revelando que já estava familiarizado com o estabelecimento. Ela sugeriu o especial com 3 porções de costeleta de porco e recargas ilimitadas de arroz. Ela expressou hesitações sobre terminar uma refeição tão grande. Ele decidiu pedir o especial, dizendo que era exatamente o que ele queria ouvir.
Kraha compartilhou uma visão única do especial, explicando que os proprietários o projetaram intencionalmente para levar os clientes tão cheios que se sentiriam quase à beira da explosão ao sair do restaurante. Ela enfatizou que esse design era uma manifestação do amor e dedicação dos proprietários em proporcionar uma experiência gastronômica memorável. Kraha acrescentou uma nota ao mencionar que os proprietários ficariam um pouco chateados se alguém pedisse 2 porções, mas deixasse alguma coisa no prato. Conforme os pedidos chegavam, a pessoa surpreendeu a todos devorando ambas as porções, mostrando um lado inesperado de sua personalidade. Um apetite robusto que beirava a gula. Imperturbável, ele continuou sua investigação culinária perguntando sobre a escolha de Kraha. Nervosa, ela respondeu que optou por uma refeição mais leve, apenas comendo macarrão devido ao seu apetite limitado. Quando chegou a hora de acertar a conta, ele chamou o proprietário, expressando gratidão pela refeição deliciosa e agradecendo a Kraha por sua companhia. Ele saiu com um sorriso sinistro, dizendo: "Vou resolver as coisas por conta própria."